na tua vida mil problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra-me nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Lembra-me nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão, Cristo te estende sua forte mão. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé? Eu vou convidar você para louvar o Senhor com esse hino que nós acabamos de cantar, esse hino com o qual nós entramos na presença do Senhor. Nós vamos ter a oportunidade de louvar ao Senhor que estende a sua mão para nós. Nós estamos aqui porque Cristo intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. E é Ele quem nos sustenta, e é Ele quem nos diz: eu vou preparar-nos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A igreja sabe. Vamos cantar juntos? Tens na tua vida mil problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, Cristo te estende sua forte mão. Nem só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto estará, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra-me nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Lembra-me nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém, amém e amém. A gente tem dito, repetido, mas eu vou dizer de novo, até você gravar e espalhar.
a teologia da Bíblia não é essa teologia tóxica da prosperidade. A teologia da Bíblia é a teologia na qual nós estamos nas mãos de Deus. E o Senhor estende a mão para quem? Você acabou de cantar, para quem tem desespero, para quem tem solidão, para quem não tem nenhum amigo para ajudar, para quem precisa dos problemas da vida enfrentar. É interessante que a Bíblia diz isso, né? A gente tem problemas na vida, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que o Senhor nos diz. Ele nunca disse que a gente ia ter tudo de bom e do melhor e nunca teríamos sofrimento nenhum. Pelo contrário, Ele nos assegurou que estaria conosco e que das mãos do Senhor nada e ninguém podia nos tirar. Nós vamos ter a oportunidade de orar e a Luísa vai nos dirigir nessa oração de adoração. Pode ser daí mesmo, pode ser daqui da frente, onde você achar melhor. O microfone tem um cabo comprido, chega até você. Se quiser vir aqui na frente, fique à vontade. E eu convido você para estender as suas mãos em oração ao Senhor. Oremos. Nós te louvamos, te agradecemos porque teu Santo Espírito é que nos impele, é que nos convence, mesmo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não queiramos estar aqui, ou não queiramos parar, Deus, e buscar um pouco mais próximo à tua presença, Pai. Nos ajuda, nos ensina, fortalece nossa fé, que nesta noite possamos aprender muito e exercitar, Deus, o que a igreja tanto precisa, que é a comunhão do teu corpo. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui, Senhor, das suas famílias, e acalma o nosso coração, e que possamos deixar de lado as preocupações para te adorar e com certeza encontrar nisso o alento, a cura, a medida daquilo que precisamos para sermos teus discípulos. Amém. Sabemos que ser teu discípulo é muito mais do que isso, Senhor, muito mais do que estar aqui, mas que o Senhor nos dê essa consciência, essa maturidade. Obrigado pela vida dos queridos que nos visitam. Enche o seu coração de alegria e de certeza do teu amor também, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ainda de pé, o Gessé vai nos dirigir na leitura do Evangelho de João. Nesse capítulo 17 de João, a gente tem uma oração, e a oração de Jesus. Os textos bíblicos nos ensinam que Jesus orou por nós, como sacerdote. Em João 17, a gente tem toda essa oração. Então as palavras que vamos ler são as palavras do nosso mestre. A oração de Jesus é que nós tenhamos unidade com Ele e unidade uns com os outros. E nesses dias em que por qualquer motivo, razão, as pessoas rompem essa unidade, vale muito a pena a gente ouvir a oração de Jesus e saber que é Cristo quem está lá no Getsemane, antes da cruz, orando por nós, para que tenhamos o seu nome em nós. E o nome de Deus em nós é também o nome de Cristo. Nós temos um hino que nós relembramos. O Ileni disse assim: hoje eu estou saudosista, né? Só cantando os hinos antigos, mas a gente vai cantar um hino que é muito antigo mesmo e que nos lembra do santo nome incomparável, que é o nome de Jesus, nome bom, doce a fé, a esperança que nós temos, a esperança no porvir, a esperança no futuro está no fato de que nós oramos neste nome e Ele ora por nós. E a oração de Jesus é que nós estejamos nele e Ele esteja em nós. Vamos cantar? Quantos conhecemos esse hino? Deixa eu ver aqui. Bom, nem todo mundo. Então a gente vai fazer assim. Vamos cantar a primeira estrofe para você aprender. Aí a segunda estrofe a gente vai crescendo. Na terceira e na quarta estrofe, já que o hino não, tem 3 estrofes só. Na terceira a estrofe a gente fica de pé, que aí a gente tem a oportunidade de cantar com alegria.
Você é convidado agora a clamar no nome de Jesus. Faça como você sentir no coração. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Se quiser assentar, inclinar o seu coração, clame no nome de Jesus. Você fique aqui à vontade diante do Senhor para saber o seguinte: em pé, sentado, de joelho, de qualquer forma que você quiser, esse é o momento de você orar, de interceder. Se quiser assentar, pode assentar, e aí você pode clamar ao Senhor. O importante agora é que você esteja diante do Senhor. Esqueça tudo que está aqui neste mundo e que está à sua volta. Clame no nome de Jesus. Este nome é o nome que temos para nos defendermos diante do mal. Este é o nome que nos dá conforto. Este é o nome ao qual se submetem todas as coisas na terra e no céu. E eu convido você ao momento de oração, de intercessão. Como é precioso, irmão, estarem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras
porque o Senhor Jesus quer que a presença dele esteja em nós e que nós estejamos nele. Mas se há uma coisa pela qual ainda pecamos e nos afastamos da vontade de Deus e do amor de Deus, está justamente na incapacidade que nós temos de perdoarmos uns aos outros e de nos unirmos em comunhão diante do Senhor. Algumas pessoas perguntam assim: mas por que a gente precisa de uma oração de confissão de pecados? Eu acho que eu não peco tanto assim. Mas não é assim que a Escritura diz, porque o Senhor Jesus diz: aquilo que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fazeis. Então eu queria convidar você para que a gente tenha esse momento de comunhão. E se você quiser, durante os cânticos, estender a sua mão para o seu irmão, abraçá-lo, recebê-lo com comunhão, com alegria, esse é o momento, esse é o tempo. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que deve expressar o amor para o seu irmão e não o expressa, está deixando de fazer a vontade de Deus. Então a gente não pode continuar numa espiritualidade individualista, egoísta, fechada em nós mesmos, porque Ele veio para que nós pudéssemos ser um só corpo, para que pudéssemos dizer ao nosso irmão: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado, e nós aprendemos em Cristo a viver em perdão e graça. Então a gente vai cantar, e se você quiser durante o cântico levantar, ir até o irmão, fique à vontade. Que Deus toque o seu coração, que o Espírito Santo nos faça experimentar a unidade. E se você tem algo para perdoar e para falar, fale agora e peça diante de Deus, na presença do Senhor, que o Senhor nos oriente nesse tempo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue a vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras no meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te perder. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém, amém, amém. Dá até uma pena no nosso coração de interromper esse momento de comunhão, de alegria. Os irmãos continuam se abraçando e a gente vai continuar esse tempo de comunhão. Este é o lugar onde nós não precisamos esconder nossas emoções. Se estamos tristes, choramos diante de Deus no momento da oração. Se estamos em comunhão, alegres, sorrimos. E assim deve ser a igreja de Cristo,
choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram e experimentamos aquilo que Jesus pediu, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é um daqueles que a gente começa com alegria. Tem uma coisa que a igreja começou a fazer que não está no hino original, não está no cântico, quando Marcos Góes fez, mas a igreja disse, a gente acrescentou. Eu vou começar então com aquilo que nós aprendemos. É porque tinha um saxofone na versão original fazendo um solo de voz, e a igreja aprendeu a cantar uma outra coisa. Então a gente canta junto. Não dá, sem Jesus não dá. Mas isso não está na canção original, tá? Saxofone ele fez, né? Então a gente agradece a Deus, né, por todas essas bênçãos, pelas alegrias que o Senhor tem nos dado. Eu vou convidar você para sentar agora e nós vamos ter um momento de oração que nós vamos fazer assim. Você fecha os seus olhos e diante de Deus coloque aí a sua vida, a sua trajetória até esse momento. Busque, neste momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus, recordar o que o Senhor Jesus fez por nós e o que nós podemos aprender assentados aos pés do Mestre, porque este é o objetivo dessa oração por iluminação.
não é apenas orar pelo pregador e pela Bíblia, mas nós vamos relembrar aqui aquilo que a Bíblia é para nós, aquilo que Cristo tem feito e que o Espírito Santo tem nos dado a oportunidade de viver. É por isso que nós temos esse momento aqui diante de nós. Vamos orar. Pai Santo, hoje nós lembramos, conforme teus discípulos do passado nos ensinaram, que não temos outro lugar para estar a não ser aos pés do Mestre, porque para quem mais iremos? Só Cristo tem as palavras da vida eterna. Ainda que este mundo seja convulsionado, ainda que os homens se levantem contra teus filhos, contra a tua palavra, contra o teu ungido Jesus Cristo, nós sabemos que esse não é o caminho da vida, é o caminho da morte, é o caminho da destruição. E por isso nós vemos tanta insensatez, tanta loucura, tanta mentira, tanto conflito, tanta angústia neste mundo, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E é por isso que nós pedimos agora que, em nome de Jesus, o Senhor fale a cada um de nós de maneira individual, coletiva. Que o Senhor nos dê uma palavra que preencha os nossos vazios, mas também que possa ser comunicada àqueles que estão à nossa volta, que tanto precisam de Ti. E nós pedimos, Senhor, derrama essa palavra sobre nós, como vasos de barro que somos, para recebermos tão grande tesouro, e enche-nos com o Teu Espírito, com a Tua palavra, com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós hoje vamos destacar aqui, a gente está continuando a leitura de Hebreus, e nós já vimos Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 5. Teve gente que viu, descobriu depois aqui, a Igreja da Aliança achou pelo YouTube, depois outros acharam também no Facebook. Aí o pessoal diz assim: mas eu perdi os anteriores. Bom, as mensagens anteriores estão no YouTube. Infelizmente, o Facebook, depois de 30 dias, está tirando do ar. Então, não se preocupe com isso, porque elas estão lá. E aqui eu preciso dizer que tem um mistério acontecendo no nosso YouTube que eu não sei explicar. Nós temos mais inscritos do que curtidas nos vídeos. Eu não sei explicar porque todo mundo tem o contrário. Então eu não sei como é que isso funciona, porque normalmente as pessoas têm mais curtidas no vídeo do que inscritos. Mas se é bênção que Deus mandou, a gente não reclama, né? Mas convidamos você então para que depois procure aí o link para ver a mensagem no YouTube. Essa mensagem depois será gravada e colocada lá também, como a gente tem feito, e uma parte pequena, editada da mensagem, a gente está encaminhando também pelo WhatsApp para você espalhar a palavra para qualquer pessoa. Alguém me perguntou quanto é que paga por isso e quanto é que a gente está ganhando. Eu disse: nada, a gente está vivendo isso pela graça e de graça, e assim tem sido desde que os apóstolos começaram a pregar. Tem um outro tipo de gente aí que faz as coisas por outro tipo de interesse, mas isso tudo não é a Igreja de Cristo. Desde sempre a gente pode dizer, conforme o apóstolo Pedro dizia: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Então está aí a palavra do Senhor Jesus, esta palavra que liberta, que sustenta e que pela graça nos dá sentido e nos dá direção na vida. Hebreus capítulo 5, nós vamos começar hoje falando sobre o sacerdócio de Cristo. O texto está projetado ali
na parede. Aqui eu preciso, está todo mundo tão solene que eu preciso dizer uma coisa assim, que é uma piada de seminário, né? A gente não precisa de mão para escrever na parede o texto, né, como no livro de Daniel, porque a gente tem um projetor. Então o texto está projetado ali na parede, mas não foi pela mão de Deus, foi o projetor mesmo que está ali e o GSEC está projetando. Então você pode ler o texto ali se quiser, mas também se você quiser receber todo o culto com as músicas, as leituras e o texto, é algo que você também recebe o PDF pelo WhatsApp ou por e-mail, conforme alguns usam. Tem ainda gente que usa e-mail, viu? Então, aqueles que ainda usam e-mail, a gente manda por e-mail, e aqueles que ficam com o WhatsApp, a gente também manda o WhatsApp. Dito tudo isso, vamos falar do sacerdócio de Cristo, porque a gente aprende na nossa teologia que Jesus é rei, profeta e sacerdote. Entender que Jesus é rei é fácil, né? Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e o poder de Cristo, o reinado de Cristo é fácil de entender. Entender que Jesus é profeta também é fácil para a gente entender, porque nós entendemos que profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus e a vontade de Deus. Profeta não é aquele que fica como cartomante adivinhando o futuro. O profeta diz a palavra de Deus. E aqui eu acho que é importante você entender isso, para você entender o que é profeta e o que é profecia. Mas entender o que é sacerdócio é mais difícil para a gente. Muito mais difícil, porque, em primeiro lugar, nós temos maus exemplos de sacerdócio humano que não nos ajudam a entender o sacerdócio. Muita gente que se diz sacerdote não é. Tem até uma confusão doutrinária feita por algumas pessoas que acham que elas são sacerdotes de si mesmas, ou que alguém é o sacerdote da sua casa. Mas aqui eu preciso que você entenda que na teologia bíblica os sacerdócios humanos foram substituídos pelo sacerdócio de Cristo. E se a gente não entender isso, a gente não entende o sacerdócio de Cristo e não entende a Epístola aos Hebreus. Então eu já vou dizer para você uma coisa de cara nesse texto: eu não sou o seu sacerdote. Aí alguém fica assustado: o pastor não é sacerdote? Não, eu não sou seu sacerdote. Nós temos um sacerdócio eterno, perfeito, imortal, daquele que é o próprio Filho do Deus vivo, que encarnando-se deu um novo sentido ao sacerdócio. Nós lemos hoje a oração sacerdotal de Cristo, e Cristo está dizendo ali para o Pai que Ele ora não só por aqueles que estavam ali no Getsemane, não só pelos seus discípulos no ano 1 depois de Cristo, mas Jesus está ali orando por todos aqueles que ainda vão vir a crer, que ainda crerão, que ainda nascerão. Então a gente tem um sacerdote e um sacerdócio muito mais profundo do que imaginamos. E se o sacerdote é Cristo, ele dá um novo sentido ao sacerdócio. A gente vai aprender isso hoje, e aí já no domingo que vem eu adianto para você que a gente vai falar como é que o sacerdócio de Cristo desmonta essa ideia de que exista um ser humano que seja o líder dos crentes, ou que seja o mais ungido de todos. Porque se a teologia bíblica estiver correta, e ela está correta, o sacerdócio de Cristo significa que todo aquele que está ligado a Cristo também é sacerdote. E ele pediu, né? Que nós estejamos nele e que ele esteja em nós. Então, se Cristo está em mim e se Cristo está em você, eu tenho uma boa novidade para você: todos nós somos sacerdotes, desde que estejamos em Cristo. Eu sei que a gente está fazendo teologia de gente grande aqui, é um negócio mais complicado. Tem gente que até fica aqui assim, me olhando, franzindo assim a testa: será que eu estou entendendo bem? O pastor está dizendo uma coisa nova, está dizendo coisa que eu nunca tinha escutado antes. Então eu vou dizer de novo: nós não
temos mais sacerdotes humanos, porque não precisamos mais deles, porque nós temos um sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo que nós não temos mais sacerdotes humanos, todos nós podemos ser sacerdotes, se nós estivermos unidos a Cristo. Eu sei que parece uma coisa paradoxal, bastante complicada, mas eu já vou entender para você, e junto com você, o que significa um sacerdote aqui. Então vamos lá, o sacerdote, o que é, o que faz, eu botei ali, parece aquelas perguntinhas, né, de prova, né, o que é, como faz, mas a gente vai fazer essa prova juntos. Todo sumo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens. Qual é a função dele? Que ele é o que ele faz. Ele é designado para representar os homens, os seres humanos, em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Era assim na antiga aliança, era assim na Bíblia hebraica. E agora eu vou fazer a pergunta para você: você precisa de alguém para oferecer oferta e sacrifício pelo seu pecado agora? Não. Por que não? Porque Jesus já fez isso de uma vez por todas e para sempre, fez na cruz. Ele é o sacerdote e o Cordeiro de Deus. Como é que ensina João? Que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados de todo o mundo. Não é só o meu, o seu, não, de todos. Porque ele fez isto uma vez por todas e para sempre. E ele apresentou-se a si mesmo como oferta e sacrifício pelo pecado. Mas aqui é importante a gente dizer que o sacerdote, ele também tem um caráter específico. O que é um sacerdote? É aquele capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. A gente viu no texto anterior de Hebreus 4, que Jesus é capaz de se compadecer de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele experimentou as nossas fraquezas, ele teve fome, ele teve sede, ele ficou sozinho, solitário. Lembram do Getsemane? João está lá junto com Jesus, Tiago, Pedro, todos os discípulos, e aí Jesus diz: nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo. Sabe como chama esse sentimento de Cristo? Solidão. Ele se sentiu só e pediu aos seus discípulos: fiquem acordados comigo. E eles fizeram o quê? Dormiram. Então a gente às vezes fica irritado porque o cidadão não entendeu, porque está dormindo. Pô, você está igual a Jesus. Mas, e aí é importante a gente entender que esse texto termina dizendo que ninguém toma essa honra para si mesmo. Eu vou ler de novo junto com você: ninguém toma essa honra para si mesmo, porque é preciso que o sacerdote seja chamado por Deus como foi Arão. E aí, meu irmão e minha irmã, eu vou fazer um parêntese aqui, dizendo para você que infelizmente nos nossos dias tem um monte de gente que se auto-intitula, se auto-nomeia sacerdote, líder, sem ter sido chamado por Deus. O cidadão diz que é, e ele acha que é, aí coloca lá em algum lugar, anda até com placa, com título, mas isso não funciona. O sacerdócio é uma obra de Deus, e ele é plenamente feito em Cristo. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre Jesus, e a gente vai caminhar para o próximo ponto. Você vai entender Cristo como rei, profeta e sacerdote. Da mesma forma que o sacerdote não é nomeado por si mesmo, Cristo também não se auto-intitulou, nem se auto-nomeou sacerdote. Aqui é importante você saber que Cristo foi obediente até nisto. Cristo poderia aparecer dizendo: eu sou o sacerdote, dobrem-se diante de mim. Ele poderia ter dito isso, poderia ter feito, mas ele não fez. Aqui eu quero lembrar para você uma passagem dos Evangelhos em que Jesus está com seus discípulos e eles perguntam: o que o povo diz que eu sou?
os homens que eu sou? Jesus está perguntando, né? E aí, como os homens não ficaram loucos hoje, eles continuaram loucos desde sempre, né? E a insensatez, a loucura, sempre acompanha a humanidade na queda. João Batista era primo de Jesus, você sabe disso, né? Eles tinham meses de idade de diferença, mas o povo dizia para Jesus, e disseram isso na frente dele: uns dizem que tu és João Batista, que se reencarnou. Mas como é que ele era João Batista, se reencarnou, se ele já tinha nascido logo depois de João Batista, e ele conviveu com João Batista porque eles eram primos, e o próprio João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus. Mas o que o povo dizia? O povo dizia lá não, o povo dizia, estou fazendo aqui o que o povo diz hoje, né? Então o povo diz que estão dizendo lá na rede social XYZ, né, em todo lugar, que Jesus é João Batista, que morreu e que se reencarnou. Perceba que tem coisas que a gente acha que é do nosso tempo, desinformação, fake news, confusão, mas não é só do nosso tempo. A humanidade sempre teve esse tipo de insensatez, de loucura. E aí Jesus aguardou que alguém dissesse, quem diz é Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Esse texto é chamado Manifesto de Cesareia pelos teólogos, mas o que esse texto está dizendo é que é Deus quem diz isto. E aqui é importante você perceber que o autor de Hebreus, ele está pegando textos da Bíblia hebraica e dando um significado e um sentido que a gente não conseguiria entender sem a ajuda do Espírito Santo. E ele aqui está citando 2 salmos. Eu botei ali do lado para você ver, o Salmo 27, o Salmo 2 e o Salmo 110. Não é 27 não, o Salmo 2, verso 7 e o Salmo 110, verso 4. O Salmo 2 e o Salmo 110 são considerados salmos messiânicos, porque apontam para Cristo como sacerdote. E aqui é importante você saber, Jesus foi obediente até nisto, em aguardar a voz do Pai, dando-lhe o sacerdócio. E o sacerdócio é dado de que maneira? Deus diz: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu vou fazer um parênteses bem rápido, dizer para você que os números dos capítulos e dos versos que nós temos hoje na Bíblia foram colocados posteriormente. O autor de Hebreus citava as coisas de memória, ele dizia: está escrito, mas ele não diz qual é o capítulo, não diz qual é o verso, porque não existia capítulo e verso na Bíblia que ele lia. Se você pegar a Bíblia hebraica, lá na época antiga, não tinha capítulo não e versículo como nós temos hoje. Isso foi introduzido posteriormente pelos copistas, pelos escribas, que acharam uma boa ideia facilitar a localização do texto. É por isso que Paulo, Pedro, João e o autor de Hebreus, que não diz o nome, dizem que está escrito em algum lugar na Escritura, porque eles não têm o endereço como nós temos, e alguns deles estão citando de memória. Quando você cita um texto de memória, você diz assim: está lá na Bíblia, está lá nos Evangelhos, está lá nos profetas, e aí você cita o texto de memória e eles fazem a mesma coisa. Estou dizendo isso porque eu sei que tem crente que fica angustiado: eu não lembro qual é o verso correto, qual é o capítulo, qual é o verso. Não sofra por isso, meu irmão e minha irmã. O importante é você saber o que diz a palavra, porque aqui não é gincana bíblica, para você saber onde é que está escrito, onde é que está. O que é importante nesse texto é você entender o contexto da Escritura. Se não é gincana, é o que? É vida. E na vida cristã é importante você saber que Jesus é sacerdote, estabelecido por Deus desde antes da aliança do Sinai. Melquisedeque, que está aqui mencionado, é alguém que conviveu com a igreja, sabe?
Abraão. Não é da época de Moisés, não é do sacerdócio do templo. E aí a gente olha para a Bíblia e pergunta: de onde saiu esse Melquisedeque, que apareceu lá e trouxe pão e vinho para celebrar uma aliança com Abraão? Segundo a Bíblia, esse Melquisedeque já é alguém da ordem de Cristo, e Cristo da ordem de Melquisedeque, para dizer que Jesus não é descendente de Levi, não é levita e não faz parte da aliança do Sinai. Ele é anterior a toda aliança, e esta aliança foi estabelecida por Deus. É Deus quem faz o sacerdote, não é a linhagem. Eu sei que isso para nós hoje é muito tranquilo de entender, mas na época do autor de Hebreus não era, e ainda hoje. Eu estou fazendo aqui vários parágrafos e vários parênteses. Eu vou fazer mais um. Ainda hoje, em algumas igrejas, em algumas comunidades, as pessoas acham que o sacerdócio ou o cargo também é por hereditariedade ou por linhagem, que fulano é filho de fulano, neto de Beltrano, e aí ele vai ser o líder, ou vai ser o pastor, ou vai ser o sacerdote. Preciso dizer para você, mais uma vez, que não é por linhagem, não é por herança, não é por autoproclamação, mas é pela escolha e pela ação divina. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que Cristo não era descendente de Levi. Aliás, a Bíblia diz para a gente que ele é descendente de Judá. Então, que sacerdócio é esse que ele tem? Não é o da carne nem do sangue. Por isso ele está dizendo para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas o Pai é que revelou, e o Pai é que estabeleceu essa aliança, esse sacerdócio. Eu sei que está todo mundo me olhando, todo mundo pensando, você botei um monte de coisa na sua cabeça, então agora eu vou ajudar você com uma coisa prática. Não importa o que a pessoa diga que é, não importa de quem ela é filho, de quem ela é neto, não importa qual o sobrenome, qual o gênero, classe social a que a pessoa pertence, o que importa é que ela tenha a voz de Deus e a mão de Deus na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Entende mesmo? Então eu vou dizer para você de uma maneira mais clara. Os homens gostam de bater no peito e dizer: eu sou fulano, filho de fulano, por isso que eu sou o líder. Outros dizem: não, aquele lá é que pertence a uma família de sacerdotes, uma família que tem um sobrenome importante. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é que alguém esteja diante dele e que seja nomeado por ele, por Deus. Eu não sei se você entende como isto é explosivo, como isso é desafiador, mas alguns dos nossos antepassados foram presos por dizer isso. A Bíblia tem um profeta chamado Amós, que ele diz assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu era peão boiadeiro, e o Senhor me chamou para anunciar a palavra do Senhor. Por que Amós diz isso? Porque na época de Amós as pessoas perguntavam: de quem você é filho? Qual é a sua linhagem? Ele está dizendo: eu não tenho linhagem, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu fui chamado pelo Senhor. O que Amós está dizendo para o profetismo, o autor de Hebreus está dizendo para o sacerdócio. E o sacerdócio aqui era o grande lugar de controle social. As elites sacerdotais assentavam-se no templo e dividiam o poder entre elas. Lucas faz uma denúncia no seu evangelho, que na época em que Jesus nasceu, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Quem eram Anás e Caifás? Genro e sogro. Entende que o negócio estava ali distribuído em família? Entende como isso contraria a vontade de Deus? Porque não é carne nem sangue, mas é o poder do Senhor. Eu não vou me empolgar muito falando nisso hoje não, porque senão a gente vai entrar numa outra história, e eu não quero falar sobre os sacerdócios humanos e os seus desvios. Quero falar do sacerdócio de Cristo.
Se Jesus, então, não é sacerdote segundo a carne e sangue, e a linhagem não importa, o que importa é o poder de Deus, a voz de Deus que diz: tu és meu filho, tu és o sacerdote, tu és aquele que eu escolhi. Então, a obra de Cristo na terra não se prendia e nem se preocupava com o templo de Jerusalém ou com o sacerdócio humano. Também Cristo não estava preocupado com ibope, com popularidade, não estava preocupado com multidão, porque a obra de Cristo na terra era fazer o seu sacerdócio numa conexão vertical com Deus. E aqui eu quero pedir a você que leia comigo, nós vamos ler juntos, Hebreus capítulo 5, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou concluir. Eu sei que quando a gente diz isso, a igreja diz: glória a Deus, aleluia, a gente vai concluir. Chegou no final, a gente já fica aguardando com alegria. Eu sei que esse sermão ele tem um monte de conceitos e um monte de ideias que depois você vai ter que decantar, meditar, se aprofundar, porque a gente está fazendo teologia, eu já disse, é teologia de gente grande, não é uma teologia de meninos na fé, de crianças, de leitinho. A gente está aqui olhando a Bíblia como um todo e entendendo o sacerdócio desde quando? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes da criação. O Senhor já profetizou que existiria um rei, profeta e sacerdote, que é o seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que se tornaria no seu sacerdócio fonte de salvação. Por que eu botei em vermelho ali fonte de salvação? Porque o sacerdócio, segundo a carne, segundo o sangue, segundo a linhagem, tinha se tornado uma fonte de punição, de controle social. O sacerdote chegava e dizia assim: você aí não pode entrar aqui não, porque você tem uma mão defeituosa, porque você é cego, porque você tem um problema de pele. O sacerdote também determinava onde você sentaria ou não sentaria. Para você entender o que eu estou dizendo, eu vou explicar para você o que os sacerdotes humanos da época de Jesus faziam. Homens sentem todos na frente, mulheres vão ficar lá em pé lá atrás. Era o que eles faziam. Você acha que eu estou brincando? Não, eles faziam. E ainda hoje é assim que eles pensam em alguns desses sacerdócios humanos que tem por aí. Os homens sentam todos, e aí dividem os lugares de acordo com os seus lugares de honra, né? Então eu gosto mais do fulano, ele senta aqui à minha esquerda, o outro senta aqui à minha direita, e saem os sacerdotes humanos distribuindo privilégios. A santidade se tornou um privilégio de elite para essas pessoas, a ponto delas dizerem: esse está bom, esse não está bom, esse está santo, esse não está, esse vai para a fogueira, aquele não pode nem ser mencionado. Mas isso é fonte de salvação? Não. O sacerdócio se tornou fonte de controle, de poder, de punição, de repressão, de sofrimento. Por isso as pessoas, na época de Jesus, fugiam dos sacerdotes. Você acha estranho que eu vou dizer, mas é verdade. Via o sacerdote andando, aí as pessoas sumiam, porque se o sacerdote implicasse com você, sua vida social estava arruinada. E se ele desse uma ordem, você tinha que obedecer. E eles andaram de um jeito tal
que eles se julgavam senhores do mundo. Não eram servos de Deus, eram senhores dos homens. Do jeito que vocês estão me olhando, eu acho que era só na época de Jesus, né? Hoje não, as pessoas, os seres humanos são tão bons, eles melhoraram, né? Hoje ninguém quer dominar os outros pela religião, né? As pessoas descobriram que a religião é só salvação, não é isso? Aí ninguém quer controlar e dominar, ninguém acha que o outro vai ser punido porque pensa diferente, ou fazem a distribuição de privilégios. Isso não existe mais, não é isso? Então, as pessoas mudaram? Não, tem gente fazendo assim cabeça, certamente não. O ser humano continua sendo o mesmo, e a gente precisa dizer: não há nada de novo debaixo do sol. Eu repito essa frase lá na EBD, o pessoal lembrar que está na Bíblia: não tem nada de novo debaixo do sol. Por isso é que Jesus não aceitou aquele sacerdócio de dominação, de controle, de exclusão, de destruição, de punição, e ele construiu um novo sacerdócio. Nosso Senhor e Salvador é sacerdote que ele está orando. A gente leu aqui hoje, nesse culto, a oração de Jesus em João 17, e eu peço que você leia em casa durante essa semana. Está com tempo para fazer alguma coisa? Em vez de ficar ouvindo as fake news que dizem que Jesus é ou não é, abre a Bíblia, escuta o próprio Senhor, e aí você vai ver lá em João 17 o Senhor dizendo algo específico e orando por aqueles que creram e que ainda crerão, e clamando por nós, clamando com alta voz e com lágrimas diante do Pai. Esse texto de Hebreus está falando do que Jesus fez lá no Getsemane. E aqui eu vou lembrar para você quais são as alternativas. Letra A: Jesus pediu fogo do céu para consumir essa humanidade que não presta. Porque eu acho que é assim que as pessoas pensam que os crentes deveriam orar. Tem gente que acha que a gente deveria pedir punição para o mundo inteiro, porque o mundo é mau, cheio de pecado. Tem gente que acha que pensa assim até hoje. Mas se essas pessoas pensam assim, elas estão lendo outra Bíblia. Porque o que a Bíblia diz é que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque Deus não jogou fogo do céu, Ele enviou o seu Filho. Letra B: Jesus lá estava pedindo só pelos seus. Lá em João 17 diz assim: Pedro, Tiago e João, só esses. Os outros não gostam muito, eles não andam comigo no barquinho, eles não querem saber de nada. E esse Tomé, então, é o credo queima Tomé, foi isso que Jesus orou e pediu. Jesus nunca falou queima Tomé, porque Tomé era cético e tinha dúvida. Nunca disse isso. Se Jesus nunca disse isso, por que o pessoal diz que Deus vai mandar fogo do céu lá, não sei onde, e vai queimar? Por que o povo fala isso se Jesus não falou isso? É porque eles não estão no sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo é fonte, pode ler comigo de novo? É fonte de salvação. Isso é fonte de salvação e vida eterna. O que o Senhor vem trazer para nós, essa é a terceira alternativa. Não é punição, mas é restauração. Não é condenação, mas é salvação. Não é exclusão, mas é acolhida, inclusão. O Jesus que nós conhecemos diz assim: vinde a mim todos os que são homens, todos os que são ricos, todos os que são flamenguistas. Não, alguém já disse, não. O que Jesus diz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, todos os oprimidos. E quando ele fala todos, é todos mesmo, ele não faz exceção nenhuma. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, sabe o que Jesus diz? Eu não o lançarei fora. É muito forte o que Jesus está dizendo, porque a gente tem dificuldade de dizer isso. Chega alguém um pouquinho diferente, a gente já pensa assim: será que eu aceito? O pastor mandou cantar aí, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.
E esse é o desafio de fé que a gente tem como igreja hoje, continuar anunciando que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem, o Senhor Jesus, é fonte de salvação e não nossa fonte. Eu vou concluir dizendo para você que a mesa que nós vamos celebrar daqui a pouco não é a mesa do pastor, não é a mesa dos presbíteros, não é a mesa da igreja presbiteriana. A gente sempre tem chamado a mesa de mesa do Senhor, é a mesa do Senhor Jesus. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e que está diante de Deus em comunhão, em quebrantamento, é bem-vindo à mesa do Senhor. A gente pode fazer uma teologia da mesa do Senhor, se você quiser olhar para a mesa e entender que a maneira como as igrejas veem a mesa do Senhor indica que tipo de teologia elas têm, como que elas compreendem a chegada dos homens diante de Deus. Alguns têm uma mesa exclusiva, não é a mesa do Senhor, é a mesa dos perfeitos. Outros têm uma mesa que é seletiva. Você pode participar desde que faça isso ou aquilo, e aí dependendo até de quanto paga, tem uma mesa delivery. Mas a mesa do Senhor não é assim. É para que todos aqueles que estejam diante de Deus sejam salvos e sejam recebidos. O apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, assim como no pão e beba do cálice. Porque quando nós somos examinados, não somos nós que nos examinamos, mas o Espírito de Deus que nos examina. E se o Espírito de Deus está agindo em você, você é bem-vindo na mesa do Senhor. E é interessante que o apóstolo não diz: este ou aqueles são proibidos de participar da mesa. Ele diz: não, cada um responderá diante de Deus na mesa, mas todos devem examinar-se a si mesmo. Eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, examinar-se a si mesmo, esquadrinhar o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelo que precisa ser perdoado. E se você não vê os seus pecados, o salmista nos ensina a pedir perdão pelos pecados que nos são ocultos, que às vezes a gente nem viu, mas o Senhor sabe, e a gente precisa colocar isso diante de Deus, para que assim nós possamos participar na mesa do Senhor. Mas pelo amor de Cristo, pelo nosso sacerdote, que é fonte de salvação, não abandone a mesa e não abandone Cristo por causa do seu pecado. Não faça isso, mas procure o Senhor e peça a Ele forças para vencer as suas limitações, os seus pecados. O Senhor fará isto pelo seu poder, pelo Senhor. Nós vamos ter um tempo de oração, depois nós vamos orar juntos. Depois da oração nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você é convidado a participar da mesa do Senhor.
Santo, nós te bendizemos pela obra de Cristo, nosso Salvador, porque através dele, o sumo sacerdote perfeito, todas as tribos, povos e raças, todas as pessoas de todo o mundo são bem-vindos e bem-vindas à mesa do Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não escolhe as pessoas pela sua linhagem ou pelo seu lugar social. O Senhor nos acolhe porque o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida abundante. O Senhor nos recebe como estamos e como somos, para nos transformar pelo seu poder, pelo seu amor. E nós te pedimos, ó Deus, comece esta obra em cada um de nós, continue e complete esta obra até aquele dia em que todos seremos um só, uma só família, um só rebanho, diante de um só pastor, diante daquele que é o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, o justo, o nosso Salvador. É por meio dele que oramos e pedimos: agora alimenta-nos a cada dia com esta certeza, com esta fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você deseja participar da mesa, fique de pé, nós vamos cantar o texto de Apocalipse 7. A certeza de que o Senhor de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas, povos e nações, estará reunindo sua igreja eternamente. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Seu santo nome.
participar da mesa do Senhor? Alguém mais? Todos foram servidos? Graças a Deus. Nós vamos relembrar o que Jesus fez por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus. O sacrifício perfeito que torna todos os outros sacrifícios inúteis e insuficientes. Ele é o sacerdote perfeito e eterno, maior do que qualquer sacerdote humano e aquele que se tornou fonte de salvação. Tomai, comei, disse Jesus, este é meu corpo partido em favor de vós. Tomai e bebei, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Que fazei todas essas coisas, diz o Senhor, em memória de mim, até que Ele venha. Amém. Amém. Eu vou pedir a você que abra o nosso círculo da comunhão, dê a mão para o irmão, para a irmã que está ao seu lado. Nós vamos orar mais uma vez e vamos bem dizer a vida do irmão e da irmã que está ao nosso lado, dizendo uma das frases mais fortes da história da igreja, porque nós começamos este culto com a oração de Jesus dizendo que e Jesus está dizendo, eu, Cristo, o sumo sacerdote, esteja neles e eles estejam em mim. Essa é a oração de Jesus. Por isso eu vou pedir para você dizer uma coisa muito especial, para você dizer para o irmão e para a irmã que está ao seu lado, eu vejo Cristo em você. Que a gente sinta a presença de Cristo no irmão e na irmã que está aqui conosco, que nós possamos espalhar a presença de Cristo onde quer que você esteja, porque é para isso que nós aqui estamos, para anunciar a todos que existe uma fonte de salvação, e que todo aquele que tem sede pode vir e beber, como diz Cristo e como Ele nos anuncia na palavra, de graça a água da vida. Vamos bem dizer ao Senhor: bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que se tornou a fonte da salvação. Todo aquele que bebe desta água nunca mais terá sede, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ajuda-nos a anunciar, ó Deus, esta verdade nestes dias em que tanta gente tem sede e não encontra fonte, porque as fontes que estão diante das pessoas são fontes amargas e contaminadas pelo sacerdócio humano. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar a Tua palavra de vida no meio de um mundo de morte, e faz com que os Teus filhos possam mostrar que a presença de Deus em nós se faz sensível e presente em cada momento, em cada irmão, agora e até a volta gloriosa do Senhor. E que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
ser.